Os principais historiadores dirão que a Grande Pirâmide de Gizé foi uma tumba glorificada para os faraós egípcios. O único monumento que resta das 7 maravilhas do mundo originais, esta estrutura foi criada com precisão matemática impecável e é um feito único e misterioso de construção e engenharia. Só há um problema. A Grande Pirâmide não tem nenhuma das características das tumbas, incluindo artefatos extravagantes, arte ornamentada nas paredes, entradas seladas, caixões elaborados ou até mesmo as próprias múmias. Foi, no entanto, construída com materiais únicos, os mesmos materiais que são usados hoje para a condutividade elétrica. Estes fatos estão levando cada vez mais historiadores a acreditar que as pirâmides podem ter tido um propósito muito mais útil. A pirâmide de Gizé não era de todo um túmulo, mas sim uma central elétrica, gerando e transmitindo eletricidade à civilização que a rodeava. Impossível? Junte-se a nós para ver mais de perto. Para começar, é importante compreender o enorme esforço necessário para a criação desses monumentos. As pirâmides de Gizé estão entre nada menos que 118 dessas estruturas somente no Egito, e isso nem inclui as pirâmides de outras partes do mundo. Dada a nossa compreensão atual de como as primeiras civilizações construíram os seus monumentos, teriam levado nada menos que 20 anos para construir esses chamados túmulos, e isso se pelo menos 20.000 trabalhadores trabalhassem diariamente. Até hoje, os historiadores ainda não conseguem provar exatamente como ou quando foram construídas. Isso nos leva a perguntar: que local de descanso para os mortos poderia ser tão importante que justificasse esforço, tempo e engenharia tão fenomenais? Mesmo sem saber que não tem nada em comum com os túmulos normais, basta estar diante delas para perceber que é muito trabalho só para um cadáver. Naturalmente, tiramos conclusões com base na suposição de que as civilizações antigas eram mais primitivas do que nós. Mas e se a evolução intelectual nem sempre for linear? A tecnologia avançada pode ser perdida e redescoberta séculos depois? É possível que uma cultura antiga conhecesse e usasse energia elétrica? Para ter certeza, vejamos outro caso em que a tecnologia de geração de energia parece ter sido usada e depois esquecida. Sabemos que Edison e Tesla trouxeram a eletricidade para uso comum no século XX. No entanto, no Iraque, em 1934, foram encontrados 3 artefatos juntos: um pote de cerâmica, um tubo de cobre e uma barra de ferro que, quando combinada com um ácido líquido, pode ser usada para criar reações químicas que produzem uma carga elétrica. Conhecidos como bateria de Bagdá, esses materiais datam de 2.000 anos. 10 anos após sua descoberta, alguém que usou suco de uva com materiais semelhantes gerou com sucesso alguns volts de eletricidade. Desde então, esse processo foi demonstrado no programa Mythbusters do Discovery Channel, onde o suco de limão ativou a reação eletroquímica entre o cobre e o ferro, produzindo 4 volts de eletricidade. Hoje em dia, você pode simplesmente pesquisar online para encontrar instruções sobre como criar sua própria bateria usando esses princípios químicos. Mas os historiadores assumem que, há milhares de anos, não havia conhecimento dessa tecnologia e que essa descoberta arqueológica é mera coincidência. Embora nos maravilhemos com artefatos contendo intrincados revestimentos de ouro que requerem eletricidade para serem criados, muito simplesmente, a geração de energia acontece como resultado de propriedades químicas simples e pode ser feita por qualquer pessoa com 4 materiais básicos. Então aqui estão alguns fatos importantes sobre a estrutura e os materiais da pirâmide. Para começar, ela contém túneis angulares que levam não apenas para a pirâmide, mas também para as profundezas do subsolo, para áreas consideradas ainda inexploradas. Que tumba precisa de uma haste direcionada para a terra? Sabemos também que, séculos atrás, existiam enormes portas giratórias que pesavam nada menos que 20 toneladas, mas, milagrosamente, eram tão bem projetadas que podiam ser movidas para entrar com um simples toque de mão. Dado que nunca se descobriu que nenhum túmulo egípcio fosse deliberadamente acessível, qual era o seu interesse em continuar a visitar as múmias ou... Poderia tal porta ter servido ao propósito de talvez conter e isolar o espaço interior? Embora você nunca soubesse disso, as grandes pirâmides de Gizé já foram cobertas por calcário branco polido. Chamadas de pedras de revestimento,
Os cortes feitos nessa pedra reflexiva foram perfeitamente angulados para que tivessem uma aparência lisa e plana. Isso teria feito com que as estruturas gigantescas refletissem intensamente a luz do sol como um espelho. Também teria feito um isolamento perfeito dentro da estrutura. Um grande terremoto em 1303 destruiu as pedras do revestimento e elas foram removidas para serem usadas em outras estruturas. Hoje, tudo o que resta é o núcleo interno da pirâmide. A imagem da incrível quantidade de luz que teria refletido no monumento desperta curiosidade, assim como o motivo do isolamento. Havia um desejo de chamar a atenção para seus mortos, de manter as múmias aquecidas ou frescas, ou talvez de alguma outra coisa? Em seguida, o material dolomita foi utilizado nas superfícies internas. Sabe-se que a dolomita aumenta a condutividade elétrica diretamente em relação à quantidade de pressão sobre ela. A alta pressão cria mais corrente elétrica. Em seguida, revestindo as passagens e túneis subterrâneos das pirâmides, está o granito, que é ligeiramente radioativo. O granito contém grandes quantidades de cristal de quartzo, com metal, e é conhecido condutor de piezoeletricidade. A piezoeletricidade ocorre como resultado de estresse ou pressão no quartzo, como demonstrado pelos relógios de pulso, que podem ser carregados simplesmente por uma agitação rápida. Na verdade, esse granito ioniza o ar dentro da pirâmide, criando uma reação química que, novamente, aumenta a condutividade da eletricidade. Quando esses elétrons têm a chance de contornar seções de rocha por meio de fio metálico, correntes bastante grandes podem fluir. Outro material importante usado para construí-los é a misteriosa argamassa, de 500 mil de toneladas, que mantém as pedras gigantes no lugar. Embora tenha sido analisado muitas vezes, a tecnologia moderna ainda não conseguiu recriar exatamente esse gesso que vem dos sedimentos. Este gesso pode suportar uma pressão tremenda e, surpreendentemente, é ainda mais forte do que as próprias pedras. Claramente, contribuiu para manter o monumento intacto durante milhares de anos. Poderia haver outra razão pela qual eles usaram um material que pudesse suportar uma pressão tão alta. Portanto, calcário, dolomita, granito, supostamente construídos para uma tumba, são, na verdade, análogos aos materiais exatos que usamos para fazer fios elétricos. Eles também compartilham uma relação com a pressão, o que aumenta sua condutividade elétrica. Logo a noroeste da Grande Pirâmide fica o Serapeu. Ali estão 20 enormes caixas de granito, cada uma pesando 100 toneladas. Os egiptólogos clássicos dizem que isso são caixões. No entanto, o granito aqui veio 800 quilômetros de distância longe. Cada caixa é tão grande e tão pesada que não há como caber nos túneis e entradas existentes. Esses supostos sarcófagos foram, de alguma forma, embutidos na estrutura com tanta precisão que estão a 10 milésimos de polegada de serem perfeitamente planos. Enquanto isso, qualquer engenheiro eletricista explicará que um recipiente que serve como capacitor de energia ou bateria deve ser feito inteiramente da mesma substância, então não há interrupção no campo magnético. Essas caixas poderiam ser simplesmente isso? Se assim for, há um sarcófago de granito centenário em exposição no Museu Egípcio que se pensa estar inacabado. Ao contrário das pirâmides, essa está rachada, sugerindo que talvez não estivesse inacabada, mas simplesmente abandonada, pois a rachadura ocorrida teria interrompido o campo magnético, permitindo-lhe cumprir com sucesso com o seu propósito. Portanto, há evidências claras que apoiam a possibilidade de uso elétrico. Com os supostos sarcófagos são claramente grandes demais para um ser humano, a teoria aceita que eles eram, sim, acredite, caixões de touro, para os touros premiados dos faraós. Faz você se perguntar quem inventou a teoria do caixão de touro. Para aumentar o mistério, em 1993, uma sala misteriosa e inacessível foi descoberta após permanecer escondida por milhares de anos. Parecendo ter sido deliberadamente ocultada pelos engenheiros da estrutura, a sala passou a ser chamada de Câmara da Rainha e foi finalmente explorada em 2011 com uma pequena câmera remota para revelar uma múmia há muito tempo perdida? Dificilmente. Continha fio de cobre cuidadosamente elaborado e, mais importante, havia instruções pintadas como símbolos no chão, que pareciam mostrar um diagrama de fiação claro. Observe qualquer bateria, desde aquelas usadas em grandes usinas de energia até as menores baterias de pellets em relógios de pulso, e você verá que elas requerem um material como o cobre para criar a reação química conhecida como diferença de potencial. Você pode passar uma corrente elétrica através de um fio de cobre
e a bobina produzirá um campo magnético de curto alcance. Adicione uma segunda bobina e a energia será transferida de uma bobina para outra. Uma sala sem janelas com fios de cobre poderia criar um potencial mais elevado numa parede que transfere energia para o potencial mais baixo na outra parede, libertando consequentemente energia eletromagnética no espaço confinado da chamada Câmara da Rainha. Infelizmente, esses fios desapareceram completamente, e os principais egiptólogos afirmam que não há qualquer funcionalidade nesta sala, assim como afirmam que não há funcionalidade de nada nessa estrutura, além das formas como ela serve como tumba. É bom notar, no entanto, que o principal egiptólogo, Zahi Hawass, foi indiciado por roubo de antiguidades egípcias. Ainda se poderia argumentar que os materiais elétricos utilizados para construir a Grande Pirâmide são simplesmente uma coincidência, porque um gerador de energia ainda requer um catalisador de outra fonte. Talvez então isso explique por que as pirâmides estão geograficamente localizadas sobre um poderoso gerador natural. Rios subterrâneos e aquíferos. A fisioeletricidade poderia ser aproveitada a partir da força da corrente à medida que a água flui, e está provado que, há milhares de anos, o rio Nilo passava diretamente pelo local onde hoje se encontram as estruturas. Claro, isso traz um debate sobre a idade das próprias pirâmides, juntamente com o desgaste na esfinge próxima, indicando que os monumentos têm, na verdade, o dobro da idade que se supõe atualmente. Talvez isso explique por que não há menção às pirâmides ou à sua criação em nenhum dos escritos egípcios. Portanto, se a água fosse uma fonte de energia, ela teria percorrido o calcário com base no princípio da ação capilar, que acontece quando uma pequena área de uma substância que fica molhada é absorvida por toda a área dessa substância. Portanto, a água que flui perto ou por baixo da pirâmide poderia ter sido absorvida ao passar sobre o calcário, chegando até mesmo a subir até o topo da estrutura. O quartzo nos túneis das pirâmides estaria sujeito ao estresse ou vibração, criando piezoeletricidade. A alta velocidade de força da água ascendente e a pressão seriam análogas a encher uma seringa, gerando energia eletromagnética dentro da estrutura pelos materiais no seu interior e conduzindo-a para cima até a pedra angular agora ausente. Mas por quê? A localização geográfica da pirâmide pode nos dar algumas pistas. Ela está localizada exatamente num ponto que amplia as forças eletromagnéticas do planeta, onde as correntes telúricas são mais fortes. Há um campo eletromagnético na base da pirâmide, que subiria para as camadas superiores com essas reações químicas. Não sabemos ao certo o que cobria a pirâmide, mas há especulações de que pode ter sido ouro, explicando, é claro, por que está desaparecido há muito tempo. Se fosse ouro, isso poderia ter criado um caminho condutor para a energia ser direcionada para cima, para o alto da ionosfera. Se materiais supercondutores fossem usados para criar esse monumento energético, então o potencial para algo ainda mais surpreendente poderia ter sido possível. Eletricidade sem fio. Parece rebuscado? Um homem corajoso e extraordinário jurou que isso era possível e pode ter nos mostrado como. Conhecemos Nikola Tesla como o gênio solitário responsável pelo motor elétrico, rádio, laser e radar, e por criar um tremendo espírito competitivo em Thomas Edison, sabemos que Tesla procurou, acima de tudo, servir a humanidade. Na verdade, apesar das suas contribuições extraordinárias, ele é um pouco conhecido ou pouco creditado pela sua genialidade. Na Feira Mundial de 1893, Tesla transmitiu eletricidade naturalmente para a lâmpada que segurava nas mãos e criou a bobina de Tesla, que hoje é usada mais para exibição do que para a função a que se destinava. Mais importante ainda, sabemos que Tesla afirmou veementemente que havia aperfeiçoado o método de aproveitar e transmitir energia sem fio gratuita, usando a natureza eletromagnética do planeta. Numa patente depositada por Tesla em setembro de 1897, ele afirmou que a 30 mil pés de altitude existe uma camada de ar rarefeito que conduziria correntes elétricas em altas tensões. Nesse sistema proposto havia um transmissor que transmitiria milhões de volts para a atmosfera. Então, ele fez com que algo recebesse a eletricidade e reduzisse a tensão para um potencial conveniente para ser usado pelos consumidores. Em um experimento na última semana de julho de 1903, moradores próximos afirmaram ter testemunhado Tesla conduzindo com sucesso seu experimento na Torre Wardenclyffe, enquanto o próprio Tesla, compartilhando seu novo método de condutividade, disse que iluminou o céu noturno como se fosse um tubo fluorescente gigante.
Foi até dito que ele transmitiu imagens e sons sem fio com sucesso. Embora todo o seu trabalho tenha sido destruído impiedosamente, isso não pode ser provado. Infelizmente, a tecnologia de Tesla foi confiscada logo após a sua morte. Ele morreu na pobreza e o governo dos Estados Unidos destruiu sua torre, alegando que estava sendo usada por espiões alemães. Se Tesla tivesse tido sucesso na sua missão, a distribuição de poder neste planeta teria sido muito diferente hoje. Compare a tecnologia de Tesla com as pirâmides, a localização, a altura e materiais eletromagnéticos. Vimos a indução entre fios de cobre funcionar em distâncias curtas. Para transferências de longa distância, o mesmo princípio pode ser aplicado quando a energia acústica é convertida em energia cinética e as frequências coincidem. Da mesma forma que um cantor de ópera pode quebrar um vidro quando a onda sonora que ele está cantando corresponde à frequência da ressonância do vidro. Então, se houver uma corrente oscilante magneticamente e você criar uma segunda com a mesma frequência, a transmissão sem fio pode passar por materiais sólidos e por longas distâncias. A frequência que teria sido liberada da pirâmide teria que ser igualada na área circundante. Talvez isso explique os obeliscos, os monumentos altos que poderiam funcionar como receptores, especialmente se houver uma pedra de quartzo no topo deles. Isso também explicaria as antigas esculturas no Egito, que indicam tão claramente as fontes de luz que é surpreendente pensar que alguém iria argumentar isso. No templo de Hathor, a luz de Dendera é uma dessas imagens. Assemelha-se perfeitamente à tecnologia elétrica moderna, mostrando um fio dentro de uma área semelhante a uma lâmpada e uma caixa que parece ser um receptor. Do outro lado dessa escultura há uma imagem semelhante, mas o sistema parece estar caindo nas mãos de um ser de aparência reptiliana, como se fosse um aviso sobre o potencial de abuso dessa tecnologia. Os principais historiadores zombam e chegam a conclusões mais primitivas, mas ainda assim, as pirâmides não mostram nenhum sinal de fuligem nas tochas. Em vez disso, existem vários entalhes que mostram esses objetos semelhantes a antenas que parecem ser um transmissor perto de outro objeto, com a forma do famoso símbolo, o Ankh, que parece ser o receptor. Diante de tudo isso, parece muito mais verossímil que a grande pirâmide funcionasse usando os mesmos princípios e condições que Tesla procurou demonstrar, que conduzisse e direcionasse energia eletromagnética para a ionosfera, onde gerasse e transmitisse eletricidade sem fio para receptores dentro da civilização. Há muito tempo que acreditamos que as pirâmides eram apenas tumbas, mas essa teoria levanta mais questões do que respostas. Por que elas não têm nada em comum com as outras tumbas? Por que os materiais de construção únicos feitos para construí-la incluem os materiais exatos necessários para a condução de energia? Por que é que se provou que as enormes caixas de granito nunca continham múmias? Ou aquelas que são claramente grandes demais para os humanos? Por que o alinhamento com o Polo Norte, as portas giratórias de 20 toneladas, os intrincados túneis e câmaras, os poços e as áreas que ainda estão por descobrir? Por que não há fuligem das tochas em nenhum lugar dentro dessa estrutura? E por que os túneis se projetam profundamente na Terra? Esses mistérios ainda escapam à nossa compreensão, mas cada vez mais pessoas aceitam a possibilidade de que a grande pirâmide de Gizé tivesse uma função mais importante do que imaginamos. Sabemos que há uma medição eletromagnética intensificada ao redor da pirâmide, que é equivalente àquela feita durante uma tempestade elétrica. Também sabemos que, se olharmos para elas do espaço, podemos ver que, na verdade, tem 8 lados e não 4 lados, e que existem estranhos pontos de calor observáveis apenas com equipamento especial. Elas possuem materiais elétricos exclusivos, incluindo cobre, e um design que sugere alta pressão e energia hídrica. Elas têm uma poderosa estrutura magnética e posicionamento sobre as correntes telúricas. Elas estão alinhadas com as estrelas e a arte única da área mostra representações claras de fontes de luz conectadas. Todas essas coisas sugerem que há muito mais nessa história do que nos foi contado. Todas essas circunstâncias aumentam a probabilidade de que a pirâmide tenha sido criada para ser um gerador compacto de energia e um sistema de transmissão que transmitisse eletricidade sem fio. As implicações para esta compreensão da energia elétrica por uma cultura antiga são enormes. Isso reescreveria a história como a conhecemos. Você acha que a energia gratuita poderia ser transmitida sem fio ao redor do mundo? E quer você acredite nisso ou não, você acha que se realmente pudesse fazer isso, nós realmente saberíamos sobre isso? Obrigado por assistir e aperte o botão curtir se você gostou deste vídeo.
Se você é novo, clique em inscrever-se e no sininho ao lado para ser notificado sobre lançamentos futuros.